Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado 27 de março de 2021, Shabbat Shalom. Estamos a uma semana da Páscoa do Senhor, mas as coisas continuam ou estão muito quentes por aqui. Aqui, nesse planeta, que parece não quer mais comemorar a Páscoa. Bem, esse é um assunto que deixo para os mais entendidos, mas o fato é que parece a humanidade estar realmente decidida a caminhar sozinho pela longa estrada da vida, sem Deus. Mas, por conta disso, talvez tenhamos muitas poucas coisas hoje para nos orgulhar ou comemorar. Uma delas é a falta de estabilidade no mundo da política, aquele que rege a nossa vida, no mundo da economia também, no mundo da saúde e por aí vai. São muitas as preocupações, entre elas, claro, sempre a da guerra. Pois é. Os antigos diziam que agosto, mês de desgosto. Quem não lembra desse ditado? No mês de agosto do ano passado, no começo de agosto, entre os dias 13 e 4, o mundo acompanhou uma fortíssima explosão no porto de Beirute, no Líbano. Pois é, especialistas em explosivos chegaram a dizer que aquela não era uma explosão normal. Havia ali um elemento diferente, estranho, muito parecido com uma explosão nuclear. A explosão foi tão forte que simplesmente destruiu o porto de Beirute, boa parte da cidade, matando mais de 200 pessoas e ferindo mais de 4.000. Pois é. Discussões à parte se era uma explosão nuclear ou não, o fato é que rapidamente o Líbano limpou a área, ou melhor, o governo libanês contratou uma empresa alemã, a Combilift, para fazer a limpeza do porto. Essa empresa recolheu os resíduos do porto e levou-os ao sul do país, ao sul do Líbano. Tudo que havia ficado nos escombros foi retirado por essa empresa alemã e transportado para o sul. Bem, o governo libanês atual, que está para terminar, verificando os relatórios dessa empresa alemã, Combilift, e também fazendo testes em materiais recolhidos do porto e levados ao sul do país, constataram algo preocupante, bastante preocupante, principalmente para Israel. Essa é a matéria que estampa hoje, ou melhor, estampou no começo do sábado, a página do Jerusalém Post. A matéria diz que o primeiro-ministro do Líbano, que está deixando o cargo, comentou ontem, sexta-feira, que especialistas do seu governo encontraram, entre aspas, produtos químicos perigosos em um depósito nas instalações de petróleo de Zahrani, no sul do país. Hassan Diab disse que a autoridade de energia atômica do país identificou as substâncias como, prestem atenção, nucleares, após revisar um relatório da empresa alemã Combilift, que o Líbano encarregou de limpar o porto após a explosão. O Jerusalém Post comenta que essas palavras foram ditas quase 8 meses depois que um estoque de produtos químicos detonou Beirute, ou em Beirute, matando quase 200 pessoas em uma das maiores explosões, entre aspas, não nucleares já registradas. Foi encontrado nesses resíduos agora nitrato de amônio, aquele que havia pegado fogo depois de ser armazenado de forma insegura no porto de Beirute, também como substâncias nucleares.
Já o porta-voz da Combilift confirmou à agência Reuters que a empresa estava em negociação com o Líbano sobre projetos de recuperação do porto e das refinarias de Trípoli e Zarani, mas disse que ainda não havia resultados concretos da empresa sobre esses elementos encontrados entre os detritos do porto. Não queremos comentar sobre possíveis descobertas, disse o porta-voz da empresa. Bem, aqui, claro, é preciso fazer um grande parênteses. O que havia no porto do Líbano? Havia, claro, muita munição, ou melhor, muitos projéteis, e também alguma coisa estranha, levada do Irã para Beirute, para o porto de Beirute. Essa coisa estranha é o que se apresenta hoje, considerando que tudo isso que o governo falou é veraz, como substância nuclear. Pois bem, há que se perguntar, o Hezbollah, que tomava conta, cuidava do porto de Beirute, ligado a Teherã, ligado aos ayatollahs, estavam montando uma bomba atômica para disparar, provavelmente em Israel, o que é mais óbvio? É a pergunta que muita gente está se fazendo hoje. Bem, o Hezbollah já há algum tempo tem anunciado que recebe do Irã mísseis e foguetes. O seu líder, Hassan Ramallah, chegou a dizer que o Hezbollah possuía 150 mil projéteis, entre mísseis e foguetes, que podiam ser guiados por satélite, já que recebiam um aparelho acoplado aos projéteis capazes de buscar alvos muito específicos. Daí porque Ramallah ameaçou, já há questão de 2 anos, levar uma chuva, uma tempestade de mísseis sobre a cidade de Jerusalém. Isso quer dizer que o Hezbollah tem uma forte ligação com o Irã. O Irã encontrou um meio de driblar o serviço secreto de Israel e levar todo esse armamento para o Líbano. Quem cuidava dos portos? O grupo terrorista Hezbollah. Muito bem, se o Irã mandou 150 mil projéteis para o Hezbollah, é possível sim que tenha mandado uma certa quantidade de urânio enriquecido, por que não? Bem, aí houve um probleminha técnico que fez com que o porto explodisse. Talvez não conseguissem ou não conseguiram montar de acordo uma pequena ogiva num míssil a ser disparado sobre Israel. Foi o imponderável de Almeida. Claro, é mais adequado achar que aquilo foi um milagre. O que era para ter explodido provavelmente no centro de Jerusalém, acabou explodindo lá mesmo no porto de Beirute. Mas é claro que acendeu uma luz muito vermelha. A explosão de agosto do ano passado colocou, sim, a Força de Defesa de Israel em alerta máximo. E a treta nunca mais parou de esquentar. De lá para cá, muitos ataques a navios na região. Recentemente, um navio de Israel foi atacado, o Helios Ray, um navio que transportava carros de luxo para a Ásia, teve o seu casco perfurado por um projétil. O serviço secreto, serviço de inteligência de Israel, acabou acusando o Irã. Foi um míssil disparado por um barco da Guarda Revolucionária do Irã. Antes de ontem, quinta-feira, e essa é uma notícia quente, saiu hoje também no Jerusalém Post, outro navio israelense foi atacado. Mais um navio israelense foi atacado. O porta-containers de bandeira liberiana de propriedade de Israel, chamado Lori. Ele foi atingido no Golfo de Omã na quinta-feira, diz o Jerusalém Post, segundo relatos das Forças de Defesa de Israel.
Foi o segundo incidente envolvendo um navio israelense depois que o Helios Ray foi atingido por uma explosão misteriosa em 26 de fevereiro. Muito bem, tudo isso indica, claro, que as coisas estão cada dia mais quentes entre Israel e o Irã. O Irã, contudo, anuncia hoje, sábado, ou anunciou hoje, um grande acordo de cooperação com a China, exatamente. O acordo foi assinado entre Irã e China lá em Teherã e prevê uma ajuda da China de 400 bilhões de dólares ao Irã por 25 anos. O acordo prevê que a China invista na infraestrutura do país e também em energia. Deu para entender que o acordo se refere também à área militar. O Irã, quando fala de energia, está falando, claro, de energia nuclear. Para quê? Bem, o porto de Beirute, que eu diga. A matéria saiu com destaque também na mídia do Oriente Médio. Diz, entre outras coisas, que a China investirá cerca de 400 bilhões de dólares nos setores de energia e infraestrutura do Irã durante um período de 25 anos. Em troca, Teherã, um grande produtor de hidrocarbonetos, garantirá um fornecimento estável de petróleo e gás a preços competitivos para a indústria chinesa. Este roteiro, para levar as relações bilaterais a um nível abrangente e estratégico, começou a ser forjado em 2016, depois da visita de Xi Jinping a Teherã. Trata-se, na verdade, diz a agência France Press, que o pacto é nuclear. A China continuará a defender o direito do Irã de ter as suas bombas atômicas. Ou seja, deu mais força ao Irã em relação ao pacto nuclear de 2015. O setor de energias é também uma preocupação. O setor de energias da China, do Irã, melhor dizendo, é um motivo de preocupação para Pequim. Pequim vê que esse setor ficou enfraquecido durante o governo Trump e agora precisa ser levantado. A matéria diz que o setor de energia também caiu sob sanções de Washington, que garantiu que o objetivo era reduzir a zero as exportações de petróleo iraniano. Não era isso. Era reduzir a zero a capacidade do Irã de produzir uma bomba atômica. Mas Pequim tem outra narrativa, claro, e vê o setor energético do Irã como vital para a economia do país. A matéria termina dizendo que a China foi um dos principais clientes do petróleo iraniano, e embora tenha continuado a comprar do Irã por meio de diferentes métodos para contornar as sanções que os Estados Unidos impunham ao Irã. Bem, aqui há uma admissão de quebra, por assim dizer, do acordo. Quando Donald Trump baixou as sanções sobre o Irã, os países todos, principalmente que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, acabaram aceitando as regras impostas por Donald Trump. Mas só lá, na mesa da ONU, na mesa de negociações da ONU. A China admite que durante todos os 4 anos de Trump comprou petróleo do Irã. Que novidade! Pois é. Mas mais do que isso, a China também deu ao Irã capacidade técnica para desenvolver o seu arsenal militar. O Irã mandou, dia desses, um satélite para o espaço, com muita tecnologia chinesa, e tudo isso foi feito durante os 4 anos de Donald Trump. A China não está nem aí para as regras do jogo. Quer sim colocar o Irã como um dos seus pontos estratégicos para a Rota da Seda, mas também para recolher o peixe
o peixe do Irã, o peixe que serviria à economia interna do Irã. Não é novidade para ninguém que os navios de arrastão chineses têm operado já há um bom tempo no Golfo Pérsico. Daqui a pouco os pobres iranianos, claro, não terão o que comer, porque a China se encarregará de receber a sua parte nesse acordo de 25 anos. Seja como for, é um tapa na cara do mundo islâmico. Sim, o Irã está de acordo, ou firmando acordos, com o país que mais persegue muçulmanos no mundo. Pois é. O fato é que se formou uma aliança muito forte. O Irã, que até um tempo atrás lutava no submundo da política para conseguir as suas bombas atômicas, hoje está bastante topetudo. É a menina dos olhos da China, mas também da Rússia, cada vez mais mal-humorada em relação ao Ocidente. Claro, tem razões para isso. E também da Turquia. Logo mais teremos uma aliança forte com China, Rússia, Turquia e Irã. Parece que tem tudo a ver com a profecia de Ezequiel, que fala sobre Gog e Magog. Outro detalhe interessantíssimo nesse momento de crise, de muita crise no Golfo Pérsico, no Golfo de Omã, no Canal de Suez, é a presença da França. Sim, a França anunciou que o seu principal porta-aviões, o Charles de Gaulle, aportou ontem nos Emirados, quinta-feira, melhor dizendo, nos Emirados Árabes Unidos. Enquanto um navio de Israel era atacado, naquele momento chegava o maior porta-aviões francês na região. Isso prevendo uma instabilidade, ou melhor, influenciar na estabilidade da rota marítima na região, bastante comprometida, principalmente depois que um navio japonês encalhou no Canal de Suez. Parece que o mundo todo está indo lá para aquela região. Prenúncio do quê? Bem, são tambores de guerra, obviamente. E o mais interessante ainda dessa história é que com o engarrafamento no Canal de Suez, todas as nações da Terra estão ali, na frente de Israel, ou bem pertinho, do lado ali de Israel. Sim, porque esse engarrafamento permitiu que todas as nações da Terra ocupassem um pequeno espaço na região. Parece bíblico, parece bíblico. Há um tempo atrás era difícil imaginar que, de repente, Israel veria todas as nações da Terra no seu costado. Pois é o que está acontecendo. Sem muitas conclusões, quero apenas fazer um comentário rápido aqui. Vocês lembram, eu comentei um e-mail de Silas Leal, não disse o sobrenome. Achei que o e-mail era para, de certo modo, desqualificar o canal, mas Silas escreveu novamente dizendo que não foi nada disso. Ele usou, infelizmente, segundo ele, uns termos ali não muito adequados, errou na hora de digitar alguma coisa e eu, por minha vez, também interpretei errado. Ele é amigo do canal, não falou, ele estava se referindo a Deus como um fato consumado. Nós viramos as costas para Deus. Ele não estava sugerindo que isso deveria ser feito. Foi um erro de interpretação também da minha parte. Bem, o e-mail muito bem educado do Silas coloca as coisas em ordem. Ele é amigo do canal, estava apenas querendo dar uma força para o canal e esta figura grotesca interpretou errado. Então peço desculpas ao amigo Silas, está tudo certo, continuamos amigos, ele é amigo do canal e nos deseja o melhor. Um abraço, Silas Leal, e um abraço a todos os amigos. Até amanhã, se Deus quiser.